bem-vindos a mais um vídeo de revisão por SSA de Biologia. Dessa vez o assunto é Zoologia. E aí a gente vai começar por invertebrados. Devo começar a dizer que a gente não vai dar tanta atenção para os invertebrados assim, só para alguns grupos como os artrópodes e moluscos, porque eles são mais importantes. Fora isso, a gente vai passar meio rápido. Então eu estou seguindo essa linha evolutiva aqui. E aí eu vou mostrando para vocês. O primeiro grupo são os quinidários, que são as esponjas do mar. Eles não têm folhetos embrionários, nem tecidos verdadeiros, e a alimentação deles ocorre por poros, que eles filtram a água e pegam os nutrientes a partir da água. Também eles podem ser fixos, ou sésseis, que é o mesmo nome, ou livres, e eles são sempre aquáticos. O segundo grupo são os quinidários, que são as águas vivas. São as águas vivas. Eles já têm tecidos verdadeiros, ele tem 2 tecidos embrionários. Tem a célula específica deles, que são os quinidócitos, que ficam principalmente na boca e nos tentáculos. O terceiro grupo são os plateumintos, que são um dos mais conhecidos. Ele tem 3 folhetos embrionários e já tem o início da cefalização, que esse bonitinho, tá vendo que ele tem uma cabecinha? A cefalização é quando a cabeça começa a se tornar o centro do sistema deles, né? Eu ia dizer sistema nervoso, mas eles não têm sistema nervoso. E os exemplos são planária, que é que o que você divide, eles se regeneram, os parasitas que vivem do corpo dos outros, e as tênias, que é outro assunto. E aí, como quarto grupo, a gente tem os nematóides ou nematomintos. Eles vivem em ambientes hostis por causa da sua cutícula que protege eles. E eles também têm o anel nervoso, que é como se fosse a boquinha dele, que tem o início do desenvolvimento dos nervos. Mas ainda não são nervos, é o início do desenvolvimento. E aí, o próximo grupo são os moluscos. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção neles. Eles são triblásticos, têm simetria bilateral, são celamados e o corpo deles são dividido entre cabeça, pé e massa visceral. Os moluscos eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos cefalópodes, que são as lulas e os polvos, e um grupo que não precisa mais estudar são as lulas e polvos. A lula ela tem 6 tentáculos e ela tem uma concha interna. O polvo tem 8 tentáculos e não tem concha interna. E o outro grupo é o grupo dos caramujos, caramujos bonitinhos. E aí, os moluscos, eles também são divididos entre os anelídeos e artrópodes. Os anelídeos, eles são meio esquecidos, mas são as minhocas e os sanguessugas. Eles também são triblásticos, celamados e com simetria bilateral. E os artrópodes, que são os mais importantes. Os artrópodes, eles têm patas articuladas. E é o grupo que mais conseguiu colonizar o território que não seja aquático, né, ou terrestre. E os artrópodes são divididos em algumas classes, como insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diploides. Os insetos eles têm 3 pares de pernas, 1, 2 ou nenhum par de asas e tem um par de antenas. E é dividido entre cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos eles têm 4 pares de pernas, não têm asas, não tem antenas e é dividido entre cefalotórax e abdômen. Os crustáceos têm 5 a 10 pares de patas, depende do crustáceo, não tem asas, tem um par de antenas e também é cefalotórax e abdômen. Os quilópodes eles têm um par de patas por segmento, porque eles são divididos por segmentos, tipo a centopeia, e não tem asas, tem um par de antenas e é dividido por cabeça, tórax e abdômen. E os diplópodes são 2 pares de patas por cada segmento, não tem asas, um par de antenas e também tórax, abdômen e cabeça, tórax e abdômen. E os segmentos, no caso, né? E aí tem o desenvolvimento dos insetos,
que ele não cresce numa linear, porque o corpo deles é feito de quitina, um material muito resistente, por isso que eles dominam a terra também. E aí, como a de quitina é dura, rígida, ela forma depois esse nome, exoesqueleto. O exoesqueleto que nutre eles e permite que eles não morram de desidratação. E aí, como é em forma de quitina, eles têm que abandonar a carapuça velha, crescer para ir formar uma nova. Então não é assim. O gráfico de crescimento deles é assim, ó. Eles crescem e ficam num estágio, depois eles crescem mais e ficam no estágio. Nisso que eles estão crescendo é porque eles abandonaram a carapuça antiga deles. Isso foram os protostômios. Agora a gente vem para os deuterostômios, que aí tem os equinodermos, que é a estrela do mar, e os cordados, que surgem a partir da notocorda. Agora, falando dos vertebrados, a gente vai ter que ter mais atenção. Não são tantos, mas são mais específicos. Primeiro, a gente tem os peixes. Eles são um grupo aquático e eles dependem totalmente da água. Eles não vivem fora da água. A excreção é de ureia e eles são divididos em dois grupos, entre condríctios e osteíctios. Eles respiram a partir de brânquias e eles têm uma coisa chamada bexiga natatória, que é para a flutuação deles. A sua circulação ela é simples, ela é fechada, mas ela é incompleta e ela é só isso mesmo. Ela é simples, fechada, ou seja, ou não, ela é aberta. Desculpa. Gente, eu acho que eu falei tudo errado. A circulação dos peixes é simples, ela é aberta, ela é completa, ou seja, não tem mistura de sangue. Pronto. Aí a gente vai para os anfíbios agora. Os anfíbios são o primeiro grupo de animais que sai da água, mas eles ainda são dependentes da água para sua reprodução, assim como as plantas. A circulação deles é simples, incompleta e fechada, ou seja, há mistura de sangue ainda. A sua respiração é cutânea e pulmonar, ou seja, a parte de poros na pele. E a respiração, quando ainda é na fase larval, é por brânquias, como os girinos, que eles ainda estão na água. A pele é fina, úmida e ela é porosa para poder fazer a respiração cutânea. E a sua circulação é tricavitária, tem 3 cavidades. E aí eles têm a vida dupla, que chamam de metamorfose, que é porque eles são girinos no ambiente aquático e depois eles viram, tipo, como exemplo do sapo, né, que eu tô falando. Girinos depois viram sapos que eles têm patas. É o primeiro grupo que desenvolve as patas. E aí depois vem os répteis, que aí eles já conseguem ficar não tão dependentes da água, não dependentes da água no caso. A pele deles tem mais queratina, tem uma pele mais grossa, escamas e são as adaptações que são feitas para sair do meio aquático, né? O ovo com casca, que é mais rígido, protege e nutre o embrião, e o pulmão é bem desenvolvido. E a sua circulação, ela é simples, ela é tricavitária, ou seja, 3 cavidades, simples, fechada e incompleta ainda. E é importante destacar que quando a gente diz que a circulação é incompleta, é porque ainda há mistura de sangue. Isso da mistura de sangue faz com que os animais não consigam produzir sua própria temperatura. Então, muitos animais, muitos répteis, como as lagartixas, quando amanhece, tem o sol, elas ficam no sol tomando sol porque elas precisam ajustar sua temperatura, porque elas não conseguem fazer isso sozinhas. E aí vem as aves, que a sua circulação já é dupla, completa e fechada, ou seja, não há mistura de sangue e ela é o primeiro grupo que consegue, endotérmico, ou seja, consegue regular sua temperatura sem depender do meio externo. E ela é tetracavitária, ou seja, tem 4 cavidades. As adaptações para o voo é a pena, o músculo do peito bem desenvolvido, que é chamado de quilha. Tem os ossos pneumáticos, que são os ossos ocos, a glândula uropigiana e o bico, tudo para fazer eles ficarem mais leves. E eu vou fazer um outro vídeo falando só de mamíferos, para ficar melhor.